Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje quero mostrar-vos o porquê de investir em empresas que pagam dividendos é uma boa estratégia. Vamos a isso. Antes de começar, pedir-vos que se retirarem valor deste vídeo, deixem um like e subscrevam o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também vos quero alertar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião e não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Bem, devo começar por aclarar que existem várias estratégias que provaram ter sucesso quando se investe no mercado de ações. Uma delas é precisamente a que utilizei para construir um portfólio de ações e continuo inclusivamente a utilizar para reforçar esse mesmo portfólio. Não significa que investir em empresas com altas perspectivas de crescimento, como é a estratégia Growth Investing, seja menos lucrativo. Desde logo, são estratégias com períodos de tempo totalmente distintos. Ou que investir de forma passiva em ETFs seja menos eficiente. Todas são estratégias diferentes para perfis de investidores diferentes. Se chegaste agora ao canal ou não sabes muito bem o que são dividendos, faz uma pausa neste vídeo e dá um salto ao episódio 2 para ficares a entender do que vou falar em seguida. Então vamos lá ver alguns dos argumentos a favor ou contra em investir em empresas que pagam dividendos. O primeiro onde me quero focar é a nível histórico. A história diz-nos que os dividendos têm sido parte importante dos retornos produzidos pelo mercado. Podemos ver no seguinte gráfico que a nível médio, desde 1930, representam quase metade do resultado dos investidores, com 41%. Também é fácil perceber que em décadas que sofreram um cenário de recessão ou ausência de crescimento, os dividendos apresentam pesos maiores no total dos retornos. Além disso, o gráfico seguinte mostra-nos que o peso desse retorno vai crescendo quanto maior for o período em que o investidor tiver as ações da empresa. Isto significa que se o teu perfil de investidor é orientado a períodos de tempo inferior a 15 ou 20 anos, vais obter mais retorno através da valorização do preço do que propriamente do dividendo. Eu sei que o facto de ter ocorrido no passado não significa que será assim no futuro. No entanto, podemos ter uma bela ideia da importância que, a longo prazo, o retorno através de dividendos pode representar no retorno total de um investimento. O próximo ponto que quero tocar é a performance. Devemos também distinguir que a estratégia não é investir numa empresa só porque esta paga dividendos. É importante perceber se o negócio por detrás da mesma é atrativo, tem potencial de crescimento, benefícios competitivos ou inclusivamente se o dividendo é sustentável. Empresas que pagam dividendos provaram ser mais estáveis em momentos de alta volatilidade, como por exemplo março de 2020. E aquelas que iniciam ou aumentam o dividendo consistentemente provaram ser ainda mais rentáveis e menos voláteis nos últimos 50 anos. A razão principal é que as empresas que pagam dividendos tendem a ser empresas mais maduras e com fluxos de caixa relativamente constantes. O próximo ponto que quero tocar é a decisão. Este é um ponto que eu considero importante enquanto investidor. Ao receber dividendos, podes escolher onde investir esse retorno. Se queres voltar a reinvestir na empresa ou se entretanto encontraste uma oportunidade de investimento mais atrativa. E esta é uma flexibilidade que não encontras em empresas que não pagam dividendos. O quadro diretivo vai alocar o excedente dos fluxos de caixa em busca de novas oportunidades e tu não tens uma palavra a dizer. Esta é também uma das razões pela qual eu não invisto em ETFs acumulativos. Mais uma vez, depende muito do teu perfil enquanto investidor, se te sentes confortável com alguém a assumir as rédeas ou se preferes ser tu a tomar as decisões. A seguir temos a tributação. A tributação é um dos pontos mais negativos para nós portugueses quando queremos investir em ações de empresas estrangeiras. Enquanto nos Estados Unidos os cidadãos beneficiam de uma taxa liberatória mais baixa para os rendimentos de capitais provenientes de dividendos, até cerca de 20%, cá em Portugal é chapa 28% em tudo. Existe, no entanto, um incentivo que poucos conhecem e que vos pode ser muito útil. Se recebem dividendos de empresas portuguesas, podem pagar imposto apenas sobre metade do valor recebido. Este benefício estende-se a empresas com sede fiscal num país da União Europeia. No entanto, para dividendos provenientes dos Estados Unidos, que é um cenário mais comum, vamos sempre ser taxados a 28% e torna ineficiente o efeito composto ou efeito bola de neve. Nisso, os ETFs acumulativos levam uma ligeira vantagem, uma vez que apenas são taxados os dividendos a 15% antes de reinvestidos. No entanto, como a rentabilidade desses mesmos ETFs é indexada ao mercado, não podemos dizer que são mais eficazes quando comparados com um portfólio onde tu tomas as tuas próprias decisões e, portanto, podes ter retornos superiores. Para retornos iguais, sim, sem dúvida são mais eficazes. Para retornos diferentes, já não é bem assim. O próximo é porventura o mais importante, as emoções. Os maiores inimigos de retornos a longo prazo são as emoções humanas. São responsáveis em parte pelos ciclos associados aos mercados,
que já tive a oportunidade de explicar em episódios anteriores. O medo de perder os investimentos pode fazer-nos vender nas piores alturas. Ao focar-nos no longo prazo e em empresas que pagam dividendos e têm capacidade para os fazer crescer, estamos mais tranquilos se existir uma correção no mercado. Afinal, o preço da ação não afeta o dividendo que a empresa já declarou, nem afeta a qualidade dos seus fluxos de caixa. Como dizia Benjamin Graham, a curto prazo, o mercado é um concurso de popularidade. A longo prazo, o mercado é uma balança. Por outro lado, ainda relativo às emoções, o reforço positivo psicológico que muitos de nós graciosamente recordamos quando recebemos dividendos todos os dias pode ser uma ajuda quando a valorização do portfólio estiver em queda livre. A seguir vem a segurança. O dividendo não é garantido. As empresas escolhem pagar dividendos, mas da mesma forma que começaram, podem pura e simplesmente suspender, diminuir o valor ou até mesmo terminar o dividendo. No entanto, existem muitos exemplos de empresas com histórico de pagamentos superiores a 50 anos, que abonam em favor deste tipo de estratégia. Ir recebendo dividendos ao longo do tempo parece contraproducente quando pensamos em fazer crescer o portfólio através do efeito composto. Mas imaginem o seguinte cenário: se o vosso portfólio for apenas composto por empresas de crescimento, e imaginando que compraram no ano 2002, logo após a bolha .com. Chegados a 2007, tinham um lucro não realizado de mais de 100%. Em 2008, esse lucro não realizado sofreria uma queda de 57%. Ou seja, que de um portfólio de 10 mil euros em 2002, chegariam a 2008 com 8.600 euros. São 6 anos perdidos onde não receberam um tostão. Agora imaginem que estavam dependentes de vender ações para gerar rendimento passivo. Iriam vender algumas ações na pior altura possível. E é aqui que os dividendos provam ser uma alternativa muito válida. É verdade que um portfólio idêntico com empresas que pagam dividendos sofreria quedas semelhantes. A diferença é que nesses 6 anos foste recebendo algum capital que podes investir noutros produtos financeiros que não ações. Não foi tempo perdido e isso é uma segurança que nenhuma outra estratégia proporciona. Agora, a minha estratégia. Eu procuro empresas estáveis, que pagam dividendos e tenham capacidade de os fazer crescer ao longo do tempo, mas isso não chega. Eu procuro analisar as finanças da empresa com o objetivo de determinar se os fluxos de caixa futuros justificam o seu preço atual. E isso pode chamar-se uma combinação entre Dividend Growth e Value Investing. Isto não significa que não tenha no meu portfólio empresas com altos índices de crescimento associadas a uma estratégia Growth Investing. As oportunidades estão à nossa volta. Compete a cada um de nós identificar aquelas que mais nos agradam e dar o primeiro passo. Eu estou bem ciente de que a natureza humana, a impaciência, as expectativas irrealistas e a quantidade de pessoal na internet a recomendar ações são distrações que podem sair caro. Mas se conseguires identificar uma estratégia ou uma combinação de estratégias que funcionam para ti, segue esse caminho. Só assim estarás mais perto de treinar a tua mente para ter sucesso e tomar boas decisões. Esta semana os mercados norte-americanos fecharam no negativo, algo que já não víamos há algum tempo, em especial atenção para o Nasdaq, que esteve perto de perder 2%. O portfólio está nos 46% de valorização e parece que desde maio a situação não evoluiu muito. Os meses de junho e agora este de julho estão a provar que o portfólio está numa espécie de barreira psicológica dos 50%. A nível de dividendos, neste mês vou com $32 recebidos. Ora, a nível de reforços, vou no segundo mês sem qualquer compra, um pouco derivado da sobrevalorização do mercado como um todo. É difícil encontrar oportunidades decentes nestas condições, por isso tenho acumulado algum capital para usar assim que o mercado recuperar para valores menos exagerados. Estamos num contexto completamente absurdo, a inflação da qual tenho vindo a falar está em máximos dos últimos 30 anos, apenas em 1990 e em 2008 tivemos picos de inflação superiores. O problema é que os grandes bancos não têm feito outra coisa que não usar programas de compra de dívida pública ou empresarial, injetando liquidez num sistema que ia colapsar em 2008. Andam há uma década a adiar inevitável, parece-me a mim, a comprar cada vez mais ativos, obrigações públicas ou empresariais, aumentando desmesuradamente o seu balanço. E isto não é exclusivo dos Estados Unidos, é praticado por todos os bancos centrais. E agora vocês perguntam, como é que isto impacta os mercados de ações? A resposta é mais simples do que parece. Ao aumentarem a procura em obrigações e certificados ou bilhetes do Tesouro, estão a baixar a rentabilidade dos mesmos. E com a rentabilidades de 0,6%, estes produtos deixam de ser atrativos para os fundos de investimento ou mesmo os investidores a retalho. Procuram rentabilidades noutros ativos, como por exemplo ações ou imóveis. A melhor evidência que podemos ter para perceber o tamanho da bolha que se está a formar é olhar para o maior mercado do mundo, o S&P 500, e dividi-lo pelos ativos do Banco Central norte-americano, a Fed. E como podem ver, meus amigos, os últimos 10 anos de retornos do S&P 500 foram alimentados por esta ilusão. Assim que os bancos centrais subirem as taxas de juro ou pararem de comprar ativos, vamos assistir
há, muito provavelmente, maior queda percentual de todos os tempos. E eu quero ter capital suficiente para poder aproveitar essa situação. Com esta nota vos deixo, espero que tenham gostado do episódio, deixem o vosso like se assim for. Ainda mais importante é a vossa opinião, deixem um comentário que me ajuda imenso a melhorar. Partilhem com os vossos amigos, eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.